Salve, 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 rapaziada! Tudo joinha com vocês? Bem-vindos novamente aqui ao canal Duas Rodas no Canadá. Mais um passeio aqui na Lindbergh neste final de tarde, com aproximadamente 24 graus Celsius. Então a temperatura está muito agradável. Não tão agradável dentro da jaqueta, mas ainda assim bastante agradável. Gostaria de pedir também novamente já um likezinho aí, se inscreva quem não está inscrito. Quem tiver interesse no conteúdo, clica no sininho, ativa as notificações para estar sempre por dentro de tudo que a gente posta, não é verdade? E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre motoclubes e riding clubs, ou clubes de motociclistas, né? Que é diferente dos motoclubes em si. Na verdade, abordar um pouco justamente essa diferença, né? Existe uma diferença relativamente grande, tá? Que agrada a alguns para um dos lados ou para o outro. Vamos lá? Chega comigo, depois da vinheta a gente bate esse papo. E aí, meus amigos, família das duas rodas. Então, como que é essa diferença aí? Os nomes são tão parecidos, né? Motoclube, riding club ou clube de motociclistas, né? Clube de motoqueiros. Bom, os motoclubes, né, já se espalharam bastante ao longo das últimas décadas aí por todo o mundo, né? Existem vários aí no Brasil, existem alguns bem conhecidos, né? Os Abutres, por exemplo, entre outros. E existem aqueles mais antigos e tradicionais, né, formados aqui na América do Norte, por exemplo, que com o passar do tempo foram se espalhando por outros países, né? Por exemplo, Hells Angels. Para quem não acompanhou, vou deixar um card aqui em cima, justamente contando sobre a história dos Hells Angels, né, de quando eles realmente chegaram aqui no Canadá e a guerra, né, que eles tiveram aí na época, que foi considerada até hoje a guerra mais sangrenta dos motoclubes no mundo inteiro, né? Longa e sangrenta. Então confere o card aqui em cima. Mas qual que é a diferença então? Esses são os motoclubes, né? Os índios, etc. Mas existe uma outra categoria que não gosta de utilizar esse nome de motoclube justamente para não se associar com essa imagem, né? Essa ideia que já foi gerada e que existe de o que é um motoclube, né? Embora muita gente goste de motoclubes, se sinta atraído, queira participar ou já participe, existe também muita gente que não gosta de forma nenhuma deles, tá? Eu meio que me coloco nesse lado, né? Que, obviamente, eu não estou generalizando e eu estou falando mais no contexto da América do Norte, tá? Não vou aqui falar nada em relação aos motoclubes no Brasil, por exemplo, mas os motoclubes, principalmente os 1%, costumam ser envolvidos em atividades ilícitas, tá? E a origem deles, a origem desse termo 1% surgiu justamente disso, tá? Eu vou gravar um outro vídeo depois contando toda essa história do surgimento. Mas, sim, e possui uma série de obrigações e exigências para com seus membros, né? Eu já até falei um pouco sobre isso em vídeos anteriores, mas algumas coisas que me incomodam, por exemplo, você quer fazer parte de um desses motoclubes, depois que você faz a sua prestação e aplica, você não pode fazer parte imediato, tá? Então você vai passar um período andando com eles, e nesse período você meio que fica 24/7 à disposição deles, 24 horas por dia. A qualquer momento eles podem lhe chamar e você vai fazer tarefas, qualquer tarefa que seja, transportar coisas, levar, pegar coisas de um lado para o outro, lavar as motos dos outros membros. De repente os outros membros querem ir para um show, você pode ser chamado para ficar do lado de fora tomando conta das motos, né? Historiando,
etc. Enfim, não importa se é noite de Natal, você vai ter que estar à disposição deles e fim de papo, colocar o clube acima de tudo. Esse período em que você é meio que um aspirante, digamos assim, e que eu gostaria até de deixar que, do meu ponto de vista, você é quase um escravo do clube, esse período pode levar de meses, às vezes até anos, entendeu? Até você finalmente ser aceito. E depois de ser aceito, existem outras exigências, obviamente. Pagamento de uma taxa, né? Que para manutenção da infraestrutura do clube em si, aluguel de espaço, etc e tal. Bom, os grupos que não gostam de se utilizar desse termo motoclube querem justamente se distanciar dessa reputação, dessa imagem, desse estigma, né, que já se criou ao longo das décadas sobre o que é um motoclube. Então eles querem justamente estar fora dessa imagem, fora desse padrão. Eles querem deixar bem claro que existe uma grande diferença entre o que eles fazem e o que os motoclubes convencionais fazem. Então existem vários desses, tá? São os riding clubs, que eles chamam. Ride é basicamente pilotar, né? Traduzindo ao pé da letra seria pilotar. Então clubes de pilotos, né? E aí, por exemplo, existe um deles que é bastante conhecido e grande, né? Nasceu também aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, depois começou a se expandir para o Canadá e hoje já possui filiais, né? Eles chamam de capítulos, mas já existem em diversos países, incluindo o Brasil, tá? E um deles, que se chama Southern Cruisers Riding Club, tá? Vou colocar o texto aqui, o nome para ficar mais fácil vocês verem o texto, mas basicamente eles são um dos mais populares no mundo nessa categoria, tá? E eu recebi um convite deles aqui na minha cidade, do capítulo aqui de Barrie, né, para participar. Conheci algumas pessoas deles e tudo mais, mas acabei não aceitando também, ao menos não no momento. Não que eu seja contra a ideia deles ou o que eles fazem, mas é porque no momento não bate comigo. E eu vou explicar o porquê. Mas assim, basicamente, as maiores diferenças deles em relação aos motoclubes convencionais, principalmente os 1%, eles possuem uma enorme preocupação com a imagem e reputação deles. Então, para você ser aceito e ser permitido de andar com eles, participar dos eventos, das viagens deles, dos passeios, etc e tal, sua moto tem que estar devidamente licenciada, obviamente, com seguro, tem que ter seguro, tem que estar vistoriada, ok, para poder estar nas pistas, no asfalto, tá? Você tem que ser devidamente habilitado, né, licenciado. Você não pode ter vínculos criminais com nada, então tem que ter ficha limpa. Você não pode consumir álcool durante os dias de eventos deles, de passeios, etc e tal. Eles não permitem, por mínimo que seja, um gole que eles não permitem, tá? Enfim, uma série de requisitos que mantenham a índole e a boa imagem do grupo, tá? É meio que para você estampar o nome deles, você também tem que ser uma pessoa limpa, tá? Íntegra. Eles se preocupam muito com isso. E se em algum momento você comete algum tipo de delito, algum tipo de infração, alguma coisa que prejudique o nome do grupo, eles se dão a liberdade de literalmente lhe expulsar, tá? Mas além disso, né, existem as questões de obrigatoriedade, né? Como eu estava falando, aquele período em que nos motoclubes, principalmente os 1%, você fica sendo basicamente um escravo do grupo. Nada disso existe no caso dos riding clubs, tá? Então, a obrigatoriedade é que você se sinta bem no grupo. É apenas isso, tá? Você não paga nenhuma taxa de nada. Os únicos pagamentos que você vai fazer são em eventos que o clube resolver ir. Por exemplo, hoje mesmo eles tiveram um passeio, né? Eles saíram hoje daqui de Barrie, foram para uma cidade que fica a mais ou menos 115 km daqui. E aí, ao chegar lá, eles iam fazer uma parada lá para bater papo, eles iam almoçar por lá em um restaurante e no final da tarde voltariam para Barrie. Então, obviamente, o clube não possui estrutura para bancar o almoço dos membros, né? Então cada um paga o seu.
tá? Então esse é o tipo de pagamento que você faria num clube desse. Você não pagaria ao clube, mas você bancaria as suas despesas enquanto em presença dos demais membros do clube. Então, viagem, você vai bancar a sua viagem, você vai bancar a sua hospedagem. E sim, eles fazem muitas viagens para cidades próximas, mas também até viagens internacionais. Por exemplo, há 2 semanas atrás eles tiveram um rally internacional deles, que acontece uma vez por ano, que no caso foi nos Estados Unidos. Então, eles todos saem, e os capítulos de cidades diferentes aqui no Canadá saem, e todos eles vão pilotando até os Estados Unidos, e passam alguns dias lá, em hotéis, e se encontram com os membros dos capítulos lá dos Estados Unidos. Então é bem bacana, a ideia é bem interessante. As regras deles são muito interessantes, você não possui nenhuma obrigação para com o clube, exceto algumas que fazem bastante sentido, em meu ver. Por exemplo, eles pedem que você participe de pelo menos uma dessas reuniões por ano, para não perder o status de membro. Mas, se você entra num grupo desses, eu imagino que você vai participar de mais de uma, você pode participar de várias, porque se você foi atrás e teve interesse em participar, é porque você estava querendo fazer passeios com mais pessoas. Do contrário, você não faria, né? Você faria por conta sozinha e fazer conta própria e não participaria de nenhum grupo desse, não é verdade? Então, faz totalmente, assim, do meu ponto de vista, faz um total sentido isso, né? Não é nada de, não é nenhum tipo de exigência de outro mundo. Mas, por exemplo, a viagem internacional, você não é obrigado a ir, ou coisas do tipo. Então, é bastante liberal. O que eles pedem é que você não faça nada de errado e que possa prejudicar a imagem do grupo em si. O que também é bastante plausível e compreensível, né? Então, se tudo é tão plausível, livre e correto, por que então que eu resolvi não participar? Por que eu falei, não é pra mim, pelo menos não nesse momento? Trata-se da fase em que eu estou na minha vida. Não é nada de errado por parte do clube, mas é só porque o estilo, né, não condiz com a minha fase de vida atual. Eu tenho muitas coisas que eu faço e que eu gosto de fazer, não necessariamente apenas obrigações, durante os meus dias, tá? Por exemplo, esse grupo que é daqui de Barrie, o capítulo de Barrie, né? Eles fazem passeios 2 vezes por semana. Um é nas quartas pela noite e o outro é nos domingos, como foi o caso de hoje. Em que hoje, por exemplo, eles se encontraram por volta de 9 horas da manhã em uma cafeteria aqui no local. Tomaram café e tudo mais, e 10 horas em ponto eles partem. Vão para essa cidade próxima, almoçam por lá, batem um papo, matam tempo e voltam no final da tarde. Então eles se encontraram às 9 da manhã e voltaram hoje às 4 da tarde. Então você veja aí que eles passaram praticamente o dia inteiro, né, nesse passeio. Óbvio, deve ser bem divertido e bacana, mas eu não fui. E eu fiz várias coisas ao longo do dia, né? Eu fui para um brunch, que é uma espécie de café da manhã, meio que ali misturado com almoço, com a minha esposa. Eu fiz algumas coisas em casa, tá? Cuidei do jardim, cortei grama, fui ao supermercado fazer algumas compras, enfim, eu fiz várias coisas ao longo do dia. Editei um vídeo que eu tinha para editar, fiz várias coisas enquanto eles estavam no passeio. Então eu acho que os passeios são demasiado longos, digamos assim, e que não se encaixam muito bem com o meu estilo de vida atual. Por exemplo, na quarta-feira, né, que eles são mais curtos, né, porque são de noite. Quarta-feira eu trabalho, depois do trabalho eu gosto de ir pra academia, entendeu? Eu faço uma refeição ali leve, mato ali uns 40, 50 minutinhos para fazer a digestão e vou pra minha academia. Eu costumo voltar pra casa por volta de 8h30 da noite, tá? Da academia. Então nesse horário eles já estão no meio do passeio. E não, eu não estou disposto a abrir mão da minha academia para isso, entendeu? Porque a academia é uma coisa que me faz bem, tá? Faz bem pra minha saúde, é um esporte que eu gosto. E o que é que eu estou fazendo exatamente agora, nesse minuto, enquanto aqui eu falo com vocês aqui, ó, testa a testa? Eu tô na estrada.
linda estrada, estou pilotando minha moto. Então o fato de eu achar que o grupo não se enquadra com o meu padrão de vida atual, o meu estilo de vida atual, isso não impede que eu faça as minhas pequenas viagens, que eu me divirta com a minha moto. Apenas significa que eu não vou fazer parte do grupo, mas também não impede que de vez em quando eu faça algum passeio com eles mais curto, entendeu? Se for um dia que eu estiver totalmente livre, de agenda totalmente livre, eu simplesmente me encontro com eles, pois eles permitem e recebem qualquer pessoa que queira fazer passeio com eles, mesmo não sendo membro. Obviamente, eu não vou estampar a logomarca deles, a jaqueta deles, nem nada, mas sou muito bem-vindo para fazer o passeio com eles, tomar café da manhã com eles e almoçar com eles. Então, nada contra o clube, apenas não estou no momento de vida em que faça sentido para mim ser membro. Então, tá fazendo mais sentido eu continuar um motoqueiro solitário e me encontrar com eles para passeios quando for do meu interesse, ou melhor, quando na minha agenda tiver uma janela grande o suficiente para fazer o tipo de passeio que eles fazem. Joinha? Era isso, meus amigos. Obrigado novamente pela visita. Gostaria de encarecidamente pedir que cliquem no like. Vocês não têm ideia de o quanto isso ajuda e fortalece o canal, faz com que o meu conteúdo chegue a mais pessoas com o mesmo interesse que o seu. Então, se inscreve, quem não é inscrito ainda no canal. Quem já é inscrito, obrigado. E para estar sempre por dentro e receber as notificações e atualizações, clica no sininho, ativa as notificações e vamos pra frente. Solitário ou em grupo, o importante é a gente viver nesse amor que nós temos por essas criaturas de duas rodas e aproveitar o asfalto. Com essa eu vou me despedindo de vocês e vou seguir aqui o meu rolê. Valeu, até mais.